Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você é muito bem-vindo aqui no Você Mais Leve. Eu sou a doutora Sandra de Carvalho Pinto Ribeiro, sou nutricionista, tenho título de especialista em nutrição clínica, trabalho há mais de 30 anos com obesidade. E hoje a gente vai estar aqui te ajudando a conquistar aquele peso tão desejado de uma forma mais saudável, para você não ficar com aquela carinha de doente, mas sim ficar magro e saudável, com aquele aspecto bonito, viçoso, certo? Imagina, por exemplo, um terreno, né? Você ganhou um terreno enorme e esse terreno é mais ou menos do tamanho de uma quadra de futebol. Mas esse terreno é um lixão, né? Imagina que ele tem em torno de 5 metros de altura de lixo. E você conseguiu visualizar nesse terreno uma plantação de girassol muito linda, né? Aquela plantação de girassol maravilhosa. E o que você precisa fazer primeiro para você ter essa plantação de girassol desse jeito que você imaginou? Primeira coisa, você vai ter que remover o lixo, certo? Depois, você vai começar a reparar aquela terra, porque aquela terra ainda ficou contaminada, tal. Então, você vai ter que, às vezes, trocar aquela terra. Você vai ter que começar a colocar adubo. Você vai precisar ver se o pH daquela terra está adequado ou não para aquela plantação de girassol. E aí sim, você vai fazer a plantação de girassol e vai sair aquela plantação maravilhosa, coisa mais linda do mundo. Então, aqui no Você Mais Leve, a gente vai te ensinar justamente isso. Como você conquistar esse peso desejado, mas a gente vai passar por algumas fases que a gente vai explicar cada detalhe, como se fosse esse lixão que você vai removendo aquele lixo, tal, até chegar naquilo que você deseja, certo? Vamos lá? Então, vamos lá. A primeira parte que a gente vai trabalhando é a fase remover e reparar, certo? A gente vai estar aprendendo como fazer para a gente remover o que impede o nosso emagrecimento e como a gente reparar toda a nossa fisiologia para a gente conquistar aquele peso tão desejado, certo? Então, nessa fase 1, primeira coisa, a gente vai eliminar a inflamação, porque todo obeso ele está inflamado, tá? Então, a gente vai remover essa inflamação para facilitar essa perda de peso. A gente vai ter que restaurar a mucosa gastrointestinal, porque é no intestino que absorve os nutrientes para seu metabolismo funcionar melhor, certo? Diminuindo a hiperpermeabilidade e, consequentemente, você diminuindo a inflamação e intoxicação, favorecendo o seu emagrecimento. O que seria isso? Quando você tem um intestino que está inflamado, como que ele inflama, né? Através de substâncias químicas que a gente acaba ingerindo ou inalando, através de alimentos tóxicos, né? Através de toxinas, de corante, conservante, acidulante, substâncias que acabam agredindo a nossa mucosa. O nosso intestino, ele é cheio de vilosidadezinha assim, e são células bem grudadinhas, para nada passar. Só quem tem que passar são os nutrientes. Eles que conseguem atravessar essa mucosa e, através disso, pegar a corrente sanguínea, levando os nutrientes para o seu organismo, para cada órgão, cada sistema, para eles funcionarem de forma adequada, certo? O que acontece quando a gente ingere substâncias que o nosso corpo não foi preparado para receber? A gente começa a irritar essa parede desse intestino, rompendo essas junções aqui. E aí ele fica mais permeável à toxina para pegar a corrente sanguínea e vai te causar doenças, permeável a substâncias que não foram bem digeridas durante o processo digestivo. E isso vai inflamando todinho o seu organismo, prejudicando dessa forma o seu emagrecimento, certo? E é isso que a gente vai remover, para você conquistar esse peso de uma forma adequada, tá bom? Bom, vamos lá.
Então, o que, que é essa fase remover? Qual é o objetivo? Como eu estava falando, eliminar toxinas pró-inflamatórias, remover flora bacteriana patogênica. O que, que seria isso? No nosso intestino, a gente tem uma quantidade imensa de bactérias, certo? O nosso corpo todo, ele é feito mais de bactérias, a gente tem trilhões de bactérias, né? E aí, o que, que acontece? Essas bactérias do nosso intestino podem determinar como que vai ser o nosso metabolismo ou não. Por exemplo, foi feito vários estudos e foram demonstrados o seguinte, que pessoas magras, ela tem mais um tipo de bactéria que são as bacteroidetes. Já as pessoas obesas têm muito mais uma bactéria que chama Firmicutes. E essa bactéria Firmicutes, ela retém energia, ela retém caloria. E o que, que faz isso? Faz com que você ganhe peso. Então, a gente vai pegar e vai remover essas bactérias ruins que te prejudicam para colocar as bactérias boas aí para te facilitar o emagrecimento, tá? Metais pesados, através de latinhas, caixinhas, pacotinhos, a gente acaba ingerindo alumínio, chumbo, estanho, tudo isso. E o que, que acontece? Isso também vai intoxicando e vai inflamando o nosso organismo. Então, eu vou ensinar para vocês como faz para se desintoxicar desses metais, tá? Os agrotóxicos. Às vezes a gente pensa, poxa, eu estou comendo tão saudável, tal, eu como bastante legume, estou comendo bastante fruta, tudo isso, mas o que, que acontece? Você, às vezes, não está se dando conta que você está comendo um alimento saudável, mas ele está todo contaminado por agrotóxico. E isso também pode causar lesões no seu organismo, pode causar doenças e pode também, inclusive, atrapalhar o seu metabolismo. Então, vou ensinar vocês como ou comer um alimento orgânico ou diminuir esses agrotóxicos através da desinfecção das verduras, das frutas, dos legumes, tá? Parasitas que a gente acaba ingerindo através de uma alimentação, tá? Alergenos. O que, que seria isso? Tem alimentos que são alergênicos. E o que, que acontece? A gente acaba ingerindo e isso vai destruindo também aquelas junções que eu expliquei, vai fazendo com que o intestino fique assim mais permeável, permeável à toxina, permeável a processos inflamatórios, tá? Contaminantes e fungos. Enfim, a gente vai eliminar tudo que faz você desenvolver uma doença, tá bom? Inclusive, gente, nessa fase vai ser falado também sobre remover emoções tóxicas. Por exemplo, se você tem uma amizade que só te coloca para baixo, só fala que você não vai conseguir, que você não vai conseguir conquistar esse peso, que você não é ninguém, remove da sua vida, entendeu? E isso é importante. Emoções tóxicas, seja mais grato também, não ficar sempre reclamando, que isso também no nosso inconsciente, ele vai te atrapalhando de você ter uma vida mais saudável, mais dinâmica, do jeito que você deseja, tá bom? Bom, vamos lá. Mas por que que a gente precisa remover? Eu vou explicar para vocês. O nosso organismo absorve muitas toxinas através dos alimentos, do ambiente, de nossas emoções, aparelhos eletrônicos, poluição do ar, da água e etc. Essas toxinas nos causam inúmeras doenças, vocês não fazem ideia. E entre elas, até o câncer, diabetes e até mesmo a obesidade, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui. Esta fase, ela tem como objetivo de fazer uma desintoxicação do seu organismo, remover, eliminando os metais pesados, toxinas das mais diversas origens, agrotóxicos, parasitas, entre outros. Enfim, nós vamos limpar o seu organismo. Por quê? Como que a gente está pensando em fazer isso e por que que a gente pensa em fazer isso? Será que isso realmente é verdade? Será que tem embasamento científico para isso? Tem, gente. Aqui eu tô colocando vários trabalhos científicos, tem muito mais do que esses, eu tô só citando alguns, tá? Então, se vocês olharem lá em cima, tá lá, ó, síndrome do colo irritável, né?
Leite de vaca e cereais com glúten, no síndrome do colo irritável. Olha aqui, indivíduos com disfunções neurológicas de causa desconhecida, até 50% pode ser uma hipersensibilidade ao glúten. O que a gente tem visto hoje em dia? A gente tem visto adolescentes, jovens, todos com síndrome do pânico, depressão, né? E assim está aumentando muito. E qual é o consumo desses jovens, desses adolescentes? O que eles mais consomem? Alimentos industrializados, que são ricos em glúten, comem muito pão, muita farinha, né? E isso a gente tem visto esses estudos mostrando que está aumentando muito o número dessas doenças por causa dessa inflamação causada pelo glúten. Que o glúten, o nosso trigo de hoje, aí todo mundo fala assim, mas antigamente a gente comia pão, tal, nunca ninguém teve esses problemas, né? Mas o que acontece, gente? O nosso trigo de hoje não é o mesmo trigo da época de Jesus. De uns tempos para cá, começou a modificar muito esse trigo, né? Então, eles começaram a ter uma modificação, inclusive, na semente do trigo, né? Então, não adianta ser o trigo integral. Ele foi tão modificado que hoje ele não é nem mais trigo, né? Ele é uma outra substância, ele só tem um nome de trigo. Para quê? Para produzir muito mais, para ser mais resistente à praga. Então, eles foram modificando tanto essa semente que acabou modificando até o nosso jeito de digerir. A gente não consegue digerir adequadamente. E aí ele chega no nosso intestino, um trigo que não foi bem digerido, né? Um glúten que não foi bem digerido, e aí ele pega e começa a irritar essa parede, rompendo, e aí esse glúten pega a corrente sanguínea e começa a desencadear processos inflamatórios. E quando pega a corrente sanguínea, vai para o nosso sistema linfóide. Esse sistema linfóide é que produz as imunoglobulinas, que cuida da nossa parte imunológica. Então, o que acontece? Vem aquele corpo estranho como corante, conservante, acidulante, espessante, aromatizante, que tem nos alimentos industrializados, que a gente não chama nem de alimento, a gente chama de produto alimentício. E aí, o que acontece? Esses corpos estranhos, né, para o nosso organismo, ele começa a produzir anticorpos. E às vezes, como que você identifica se está produzindo anticorpos, né? Às vezes, uma levezinha dor de cabeça. É comum ter dor de cabeça? É comum, mas não é normal, né? A gente tem costume de falar assim, isso é normal, todo mundo sente, todo mundo tem uma alergiazinha. Todo mundo tem uma alergiazinha. É comum? É comum. Mas não é normal, tá, gente? É um sinal do seu corpo que alguma coisa não está legal e que você tem que modificar isso. Só que você, como vê todo mundo, tem muita gente que tem, tudo, você acha que aquilo é normal e vai levando a vida. Que nem o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí vai acontecendo esses processos inflamatórios, até que teu corpo começa a produzir anticorpos contra o nosso próprio corpo. E aí que vem, inclusive, as doenças autoimunes, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Olha aqui, um jornal da USP. Emoções negativas. Lembra que eu falei que tem que remover emoções negativas? Ninguém me ama, ninguém me quer, tal. Seja mais grato, comece a trabalhar com isso também. Olha, um jornal da USP falando. Emoções negativas podem influenciar no desenvolvimento até de câncer, gente. Olha só que importante isso. Olha que outro estudo aqui embaixo, né? Que o glúten e a relação do glúten com a doença artrite reumatoide. Para quem não conhece essa doença, é uma doença que vai inflamando todas as suas articulações, todas as suas dobrinhas, né? Elas começam a inflamar. Isso é uma doença autoimune, tá? Que é aquilo que eu falei, começa a produzir anticorpos contra seu próprio corpo. E olha aqui, ele está falando nessa artrite reumatoide sobre o glúten, né? A ação do glúten nessa artrite reumatoide, né? Que foi retirado uma dieta sem glúten, a pessoa começava a melhorar da artrite reumatoide. Olha outro estudo aqui também, gente, ó. O diagnóstico de tratamento com corticoides, com imunossupressores, pode ser diminuído se você
com lúpus aqui, ó. Esse estudo é de lúpus, tá? Que foram feitos estudos durante 10 anos, aqui mais para frente tá explicando melhor, olha aqui, ó. Colocaram até assim, seria um falso lúpus, que foi acompanhado durante 10 anos, pessoas com lúpus, diagnosticada como lúpus, e que faziam tratamento com droga imunossupressora, com corticoide por muito tempo para aliviar os sintomas, né, que são muito difíceis os sintomas do lúpus. E que conclusão que eles chegaram, né? Seria um falso lúpus? Por quê? 100% de resolução clínica com suspensão até das medicações após uma dieta livre de glúten. Olha só que interessante, gente. Olha aqui, de novo aqui, ó. Esclerose múltipla, que é uma doença autoimune também degenerativa. Então, olha aí só a ação do glúten, né? Nessas doenças. Outros de artrite reumatoide, hepatite autoimune, outro de esclerose múltipla. Olha aqui um hipertiroidismo de Graves, uma doença na tireoide, provocada pelo glúten. Olha só, gente. Então, ele é uma das coisas que, nessa primeira fase, a gente tem que remover, o glúten, tá? Porque o glúten, hoje, é um alimento bem inflamatório. Então, se a gente quer restaurar aquilo lá, lembra da plantação de girassol, se a gente quer deixar esse terreno biológico, que é o nosso intestino, com aquelas bactérias boas, e eliminar as bactérias ruins, a gente tem que fazer com que isso aconteça, começar a remover o lixo. Então, esse é um dos lixos, tá, gente? Mas o que eu vou perder se eu não fizer essa fase, né? Bom, você vai perder a chance de se desintoxicar, você vai perder a chance de conquistar o peso que você deseja e você vai perder a chance de restaurar sua saúde por completo, tá? Que você não vai só tratar do peso por fora, né? A gente tem que pensar tudo que tá lá dentro também. E você vai perder toda essa chance. Então, bora lá, gente, vamos lá comigo. Então, vamos lá, o que a gente vai remover? Olha lá, todo quanto é alimento industrializado, né? E olha, o glúten tá aí presente, né? Em todas as farinhas, trigo, fritura, tá? A gente vai remover. Então, nesse período, o que a gente vai evitar? Alimentos alergênicos, entre eles está o glúten, está o leite, tá? O leite de vaca, eu costumo brincar com os meus pacientes, né? Eu falo o seguinte, você toma leite de morcego? Então, por que toma leite de vaca? De outro bicho do mesmo jeito, né? A gente tem que tomar o leite humano, né? Então, como todo animal só mama naquela primeira fase da vida, a gente também só deve mamar naquela primeira fase da vida. Inclusive, o leite de vaca, ele foi feito com um bezerro que nasceu com mais de 60 quilos, não para a gente, que nasceu com no máximo 4 quilos. Então, o que acontece quando a gente ingere o leite de vaca? Ele tem uma quantidade de proteína que foi feito para o bezerro, que nasceu com mais de 60 quilos. Então, o nosso corpo ele não digere, chega no intestino, aquela proteína que não foi bem digerida, e aí vai de novo naquilo que eu falei, rompe aquelas junções e começa a causar processos inflamatórios, tá? O trigo, leite, o amendoim, a soja e os feijões. O amendoim, a soja, o feijão, gente, no nosso intestino, ele é muito mais fermentecível, né? Então, ele vai favorecer o crescimento de fungo. Então, nessa primeira fase, a gente vai tirar eles, mas a gente vai voltar com o feijãozinho mais para frente. Não fiquem assustados, não, tá? Que nessa primeira fase, você precisa ajudar a remover o fungo, as bactérias ruins. Então, por isso que a gente vai tirar um pouquinho esses feijõezinhos. Eu vou mandar para vocês, né, a listinha desses alimentos, tudo por escrito, bonitinho, como que vocês vão fazer isso e quais alimentos vocês vão introduzir, tá? Alimentos contaminados por herbicidas e pesticidas, quer dizer, se você conseguir comprar um alimento orgânico, melhor para você. Se você não conseguir comprar o alimento orgânico, então eu vou dar dicas também, eu vou enviar para vocês todo o processo de lavagem de frutas, legumes, verduras, as frutas, depois de fazer aquele processo de lavagem que eu vou falar, para diminuir
esses agrotóxicos, você também tira a casca. Se for um alimento orgânico, não precisa tirar a casca, tá bom? Produtos industrializados ou processados, produtos alimentícios, né? De tudo, né? Bolachinha, biscoitinho, pacotinho, latinha. Evitar todos esses daí. Peixes de cativeiro, como tilápia e salmão, nesse período do remover, nessa primeira fase, a gente também vai eliminar. Por quê? Porque a tilápia e o salmão são peixes de cativeiro. Então, eles têm uma grande quantidade de antibiótico. E o antibiótico mata a bactéria. Então, a gente quer que mate a bactéria ruim, mas não as boas, e ele acaba matando até as bactérias boas, por isso que a gente vai eliminar eles nessa fase, tá bom? Sal refinado, então procura mais o sal orgânico, o sal marinho, tá? Tritura no liquidificador, tá bom? Produtos queimados, frituras, óleos refinados, óleo de soja, todos esses óleos refinados. É melhor você comer a gordura de porco, né? Que você a banha, né, do que os óleos refinados, tá bom? Ou óleo de coco, azeite, esses daí vocês podem estar ingerindo. Eu vou passar a listagem para vocês. Emoções tóxicas, raiva, rancor, ingratidão, né? Isso não foi quando você tem raiva, quando você tem raiva, você aumenta a adrenalina aumenta o cortisol, e o cortisol, ele é lipogênico, então ele vai formar gordura. Então, se você é uma pessoa muito rancorosa, muito ingrata e tudo mais, você vai produzindo mais cortisol, e isso vai fazendo com que você vá ganhando tecido adiposo, que é a gordura, tá bom? Então, vai removendo tudo isso. Não usar utensílios de plásticos, nem de isopor, nem de alumínio, tá? Porque o alumínio, ele provoca algumas doenças, como o Parkinson, por exemplo, tá bom? Então, evite esses utensílios. Comece a usar panela de vidro se você tiver em casa, tá bom? Vamos lá de novo. E aí, como que a gente vai remover? Certo? Então, a gente já está removendo através de remover esses alimentos, esses produtos alimentícios, certo? Mas e aí? E os fungos que estão lá dentro? E as bactérias ruins que estão lá dentro? Que já foram para lá? Como que a gente faz para remover tudo isso? Vou ensinar para vocês, calma, não ficam preocupados, não. Vamos lá. E tem embasamento científico? Tem, eu estou mostrando aí para vocês vários embasamentos científicos de vários produtos, tá? Por exemplo, o louro, o tomilho, ele já foi visto na remoção da cândida. Olha só que interessante. Aqui outro estudo, a berberina, né? Ela ajuda a diminuir a resistência insulínica e ela também ajuda a matar alguns fungos. O orégano, ele também é fungicida. Então, um chazinho de orégano, eu vou explicar para vocês, ele vai ajudando a matar esses fungos, tá? Outros aí, como que a gente tem visto também, né? A gente está cheio de estudos aqui, podem ver que aqui tem uma variedade de folhas, de temperos que vão ajudar vocês a eliminar esses fungos, essas bactérias do mal, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai estar trabalhando com isso com vocês. Vamos lá. Vamos conhecer. Menta piperina, ou conhecida como hortelã-pimenta, né? Qual a ação dela? Ação antimicrobiana, então ela vai matar aqueles bichinhos do mal que está lá no seu intestino, que está no seu organismo. Espasmolítica, então ela ajuda em contrações desordenadas do estômago e do intestino. Qual é a contraindicação dela? Uma acloridria, doença hepática, colangite e pedra na vesícula. Então, essas são as contraindicações. Ah, mas o que é a cloridria? A gente vai ver mais para frente, mas a cloridria é a falta de ácido do estômago. Aí você não pode estar ingerindo isso daí, tá? Interação. Ah, mas eu posso tomar com qualquer coisa? Ele interage com antimicrobianos, com antiácidos e com alimentos. Então, ele tem uma interação medicamentosa com esses antimicrobianos, tá? Bom, aloe vera. Aloe vera, a famosa babosa, certo, gente?
qual que é a ação da aloe vera no nosso organismo, no nosso aparelho digestivo? Lembra que o nosso aparelho digestivo, ele que vai mandar em todo o nosso organismo, porque ele que vai quebrar os nutrientes, vai chegar no intestino, o intestino vai absorver para mandar para sua máquina para ela trabalhar, certo? Então, o que a aloe vera vai fazer? Ela é uma antimicrobiana, antifúngica, anti-inflamatória, lembra? Todo obeso tem um processo inflamatório. Antisséptica, anticancerígena, antioxidante, porque ela é rica em vitamina B1, B2, B6, vitamina C, aí seria o beta-caroteno, né? Colina, ácido fólico e o alfa-tocoferol, que é a vitamina E. Antiglicemiante, então ele ajuda a diminuir a resistência insulínica. Quando você ingere muito esses alimentos, trigo, muito carboidrato, né? O que acontece? Você tem um pico de insulina, né? Que a insulina é avisada que ela tem que diminuir essa glicose da sua corrente sanguínea. A sobrecarga dessa insulina faz com que ela não consiga fazer o trabalho dela adequadamente. E aí o que vai acontecendo? É a sobrecarga dela, não consegue dar conta das coisas básicas que ela faz. E uma das coisas básicas que ela faz é aumentar músculo e diminuir gordura. Se ela está com sobrecarga de carboidrato, então começa a fazer o quê? Diminuir músculo e aumentar a gordura, principalmente na barriguinha, aquela gordura pneuzinho que ninguém quer, certo? Pode ver que todo diabético é barrigudinho de perna fina, porque começa a perder músculo e ganhar gordura na barriga. Não é, eu acho que não é isso que você quer, né? Você não quer perder aquele músculozinho das pernas, não, né? Você quer ficar com aquele corpinho, com aquela cinturinha maravilhosa. Então, vamos lá. Ele é um antiglicemiante. E já lembrando aqui que você vai diminuir bastante aqueles carboidratos, principalmente aqueles que Deus não fez, né? Aqueles que salgadinho, coxinha, todas essas coisas. Tem jeitos diferentes de fazer que eu vou mandar até receitinhas para vocês, tá bom? Bom, auxilia na diminuição do colesterol, recomendado para gastrite, úlcera, porque ele ajuda a cicatrizar a parede do estômago, do intestino, tá? Melhora a síndrome do colo irritável, que a gente estava falando lá, que o glúten e o leite provocava a síndrome do colo irritável, lembram disso? Recomendado para desintoxicação hepática também, tá, gente? É contraindicado em casos de gravidez, lactação, hipersensibilidade à babosa, quem tem alguma alergia à babosa, né? Então, é isso que é a contraindicação, tá? Então, só recordando para vocês até agora, o que tem que ser eliminado, né? Trigo e qualquer coisa que vá trigo, tá? Leite, açúcar, tá? E todos aqueles alimentos processados, industrializados e tudo mais, certo? Vamos para frente, então. Louro, olha só que temperinho gostoso, né? E ele tem as suas propriedades. Anti-inflamatória, diurética, analgésica, antifúngica, inclusive em relação a candidíase. Olha aí vocês, mulheres que têm bastante candidíase, olha aí, ó. É o caso de um fungo, tá? Antioxidante, porque ela é rica em polifenóis, que ajuda na saúde intestinal também, tá? Antiglicemiante, reduz estresse e ansiedade. Ó, você que está estressadinho e vai comer, né? Então, ele pode ser um bom aliado para você. Contraindicação: quando consumido em exagero, o louro pode causar sonolência, cólica abdominal, diarreia e dor de cabeça. O uso tópico, né, quer dizer, na pele, pode causar erupções cutâneas e dermatites em pessoas que são alérgicas ao louro, né? E é contraindicado para a gestante, porque ele é abortivo, tá? Se uma gestante tomar um chazinho de louro, ela aborta. Então, não é indicado para gestante. Tomilho. Ação anti-inflamatória, diurética. Então, ó, você que está retendo líquido, olha o tomilho, ele vai ajudar a eliminar esse excesso de líquido no seu organismo. Analgésica, antifúngica com candidíase de novo. Olha só, gente, que legal. Antibacteriano, antihelmíntico. O que é isso? Antilombriga, tá?
Lembra que antigamente o pessoal tinha muita lombriga, né? Então, esse daí tomava o chazinho de tomilho aí para poder eliminar as lombrigas, ó. Antioxidante, porque é rico em polifenóis, antiglicemiante também, então ele diminui a glicose sanguínea, diminuindo resistência insulínica, que diminui aquela gordurinha abdominal sua. Reduz estresse e ansiedade, porque ele tem o linalol, que é um outro polifenol, tá? Composição: timol, que ele é um antibacteriano, antifúngico e antiomítico, carvacrol, óleos essenciais, né? Flavonoide, de flavonoides ele tem apigenina, naringenina, luteolina, timonina, responsáveis pela capacidade antioxidante, antitumoral, anti-inflamatória da planta. Também é contraindicado o chazinho em gestação, lactação em crianças com menos de 6 anos. O orégano, aquele temperinho que muita gente gosta, né? Você pode usar em forma de chá também. Tem ação antimicrobiana, antifúngica, óleo H. pylori. Muitas pessoas, gente, eu atendo bariátrica há muito tempo, né? E os bariátricos, a maioria já teve uma contaminação, uma gastrite com contaminação por H. pylori, certo? Pelo crescimento de fungo desordenado em todo o seu aparelho digestivo, pelo consumo de alimentos processados, glúten e tudo isso, que acabou com a mucosa intestinal, a flora intestinal. Então, olha só, e esse fungo, ele é antifúngico e ele mata a H. pylori também, tá? Anticancerígeno, diminui a infecção viral, anti-inflamatório, auxilia no controle de diabetes, ajuda na perda de peso, diminui a dor muscular, melhora a digestão, produção de sucos gástricos, diminuindo espasmos e dispepsia. Ixi, faltou a pepsia aí, tá, gente? Mas é dispepsia, tá? Composição, que é aquele desconforto, tá? O que é dispepsia? Aquele desconforto gastrointestinal, tá? Composição, ele é uma planta rica em vitamina A, vitamina C, vitamina K, complexo B, minerais como zinco, magnésio, cálcio, ferro, manganês. Olha quão rico ele é, tá, gente? Polifenóis, ômega 3 e contém carvacrol, que também é anti-inflamatório, como o tomilho, tá? Que também tem o carvacrol. Uma coisa interessante, gente, para vocês. Quando você tem uma desordem, né, no crescimento bacteriano do seu intestino, às vezes você tem muitos gases, muita flatulência, né? E o orégano, ele ajuda a diminuir essa flatulência, o chazinho de orégano, tá? Então, se é um caso de vocês também, pode estar ingerindo. Contraindicação: pessoas alérgicas ou intolerantes ao orégano. Podem apresentar irritação na pele, vômito, diarreia. Além disso, mulheres grávidas devem ingerir a bebida somente com orientação médica ou da nutricionista. Forma de chazinho, gente, esses temperos, tal, em forma de chá, como uma grande parte deles, ela tem um efeito abortivo, então não se recomenda para nenhuma gestante, tá bom? Vamos lá. A água, gente, a água é super importante. Lembra que depois que você tirou todo o lixo, o que geralmente você faz? Você vai limpar, né? Vai com água. E o nosso organismo também, a água é muito importante, não só para a hidratação, mas também para a desintoxicação do nosso organismo. Ele vai lavar o fígado, ele vai ajudar a lavar o intestino de toxinas, ele é muito importante. E, de preferência, se for uma água alcalina, quer dizer, com pH mais alto, né? Seria muito melhor para o nosso organismo, porque a maioria das doenças que o nosso organismo desenvolve, ele precisa ter na corrente sanguínea um pH ácido. Então, se a gente ingere água que compõe uma grande parte da nossa corrente sanguínea, então que seja uma água alcalina, tá? De preferência. Outra opção, água de coco, ideal, mínimo 35 ml por quilo de peso por dia. É a quantidade de água que você tem que ingerir, tá bom? Gente, uma outra forma de desintoxicar o nosso organismo dos metais pesados,
né? Além do silício, que é presente em alguns alimentos, que desintoxica de alumínio. Além de, gente, eu esqueci de falar ali, mas é uma coisa muito importante, tá? A tintura de coentro, certo? A tintura de coentro, ela ajuda a eliminar os metais tóxicos. Então, vou dar para vocês, vou fornecer para vocês a quantidade em gotas que vocês vão colocar embaixo da língua após as refeições para eliminar os metais tóxicos, alumínio, chumbo, tá? Certo, gente? Então, esse hidrovitalis é uma outra forma de eliminar os metais tóxicos que estão no nosso organismo que causam doenças, tá? Esse sistema ele chama sistema hidrovitalis, é um aparelho ligado na tomada que você coloca a água, né? E ele começa a fazer o que a gente chama de cataforese seletiva. Ele introduz alguns íons no nosso organismo através da pele por uma corrente de eletricidade. Dadas essas faixas de frequências específicas nos materiais tóxicos, metais pesados e toxinas, promovendo a eliminação através dos poros dos nossos pés. Essa aguinha aí, gente, dessa pessoa aí, ela tava, quando a pessoa coloca o pé ali, a água tá transparente, é uma água transparentezinha, tá? Aí começa ter esse efeito mais ferruginoso aí, tá vendo? Dependendo do tipo de metal, ele vai dar uma coloração diferente. Então, fica assim pelos metais pesados que começam a sair na água. É uma forma também de desintoxicar dos metais pesados, tá? Bom, mas e a alimentação para a gente nos desintoxicar? A gente já aprendeu alguns chás que ajudam a eliminar fungo, eliminar bactéria, certo? E na nossa alimentação, o que a gente pode fazer para também auxiliar essa desintoxicação, né? Mudar esse tipo de bactéria que tem no nosso organismo, né? Primeiro a gente vai ter que alimentar essas bactérias. Então, que alimento que essas bactérias boas gostam, né? A gente tem que colocar esse terreno com todos esses alimentos. Vamos lá. Primeiro, só voltando aqui, gente, olha só que coisa bonita, tudo colorido, né? Olha só, vermelho, amarelo, verde, né? Todas essas cores, né? Elas são muito importantes na alimentação. Por quê? Cada cor, ela tem um tipo de nutriente diferente. As cores mais roxas, mais vermelhas, tal, são ricas os verdes também são ricos em bioflavonoides que têm uma ação bioativa dentro do nosso organismo. Ele ajuda a restaurar a mucosa intestinal, certo? Refazendo essa mucosa. E, além disso, esses alimentos, legumes, frutas, verduras, servem de alimento para os lactobacilos, bifidobactérias, que são bactérias boas do nosso intestino, que vão trazer saúde, vão trazer o teu corpo desejado, vão trazer viscosidade, pele, cabelo, tá bom? Certo? Vamos lá. Bom, a gente pode estar vendo aqui, ó, aqui é mais complexo para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia como que isso acontece no nosso organismo. Vocês não vão precisar decorar isso não, tá, gente? Porque isso a gente vai dar bem mais mastigadinho para vocês através dos alimentos, através de umas receitas, tá? Mas aqui, gente, ó, a fase 1, porque quando a gente ingere um alimento tóxico, tem a fase 1 para ele se desintoxicar. Às vezes, dependendo da toxina, já é eliminada pela fase 1. E aí, pode ver que tem um monte de nutriente aí que são usados aqui, ó. Riboflavina nessa fase 1 de desintoxicação. Vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, ácido fólico, B12, glutationa. Olha só quantos nutrientes são envolvidos nessa primeira fase. Só que tem alimentos que ele não consegue ser eliminados já na primeira fase. Então tem que ir para outra fase, que é a fase 2, que vai usar outros nutrientes aqui, né? Para depois usar outros nutrientes e serem eliminados, tá? Mas quais são as toxinas que entram na gente, né? Então, vamos lá. Tem as endotoxinas. O que é endotoxina? O que o nosso próprio corpo, dentro do nosso organismo, produz. Produtos finais do metabolismo, endotoxinas bacterianas. Se você tem essas bactérias ruins, você vai produzir toxina bacteriana. E exotoxina, o que vem de fora. Droga, medicação,
né? A gente tem visto, tem até alguns estudos, por exemplo, falando de omeprazol, né? Que o omeprazol ele depleta, por exemplo, a glutationa. A glutationa ela é muito importante na parte imunológica. Então, se você está com a parte imunológica baixa, toma o paracetamol, você vai cair mais a sua imunidade ainda. Olha só que interessante, né? Produtos químicos, né? Então, produtos químicos através dos nossos sabonete, shampoo, sabão em pó, detergente, todas essas coisas, né? Aditivos alimentares, corante, conservante, acidulante, espessante, aromatizante, tá? Produtos químicos para uso doméstico, produto de limpeza, poluentes contaminantes, como até o próprio ar, né? Se você mora na metrópole, né? Então você tem de automóveis, o próprio ar nosso é contaminado. E os microbianos, né? Que você acaba produzindo bactérias do mal, vamos dizer assim, bactérias que agridem seu organismo, né? Resumindo tudo isso para vocês, tá? Então, através de medicação, através de veneno, através de produtos de limpeza, de detergente, um monte de coisa, através da alimentação, uma água contaminada e através dos pesticidas que estão nos legumes, verduras, frutas, né? Que são com agrotóxico, né? Então, isso entra como toxina lipossolúvel dentro do nosso intestino, esses verdinhos estão representando essas toxinas. Aí essas toxinas, elas vão para dentro da célula, intoxicando sua célula, é onde que vão causando doenças, né, para o sangue. E aí, na fase de desintoxicação do nosso organismo, ele tenta viver, gente, ele tenta fazer o máximo que ele pode, só que tem hora que ele não dá conta, né? Tanta toxina colocando para dentro através da alimentação, tudo que ele não dá conta. Mas ele tenta fazer o papel dele, né? Então vem a fase 1, que ele vai pelo fígado, né? Tentando fazer com que essa substância lipossolúvel se transforme em uma substância hidrossolúvel, certo? E aí que vai para a fase 2, usando aqueles nutrientes que eu falei para vocês, e a terceira fase, que é a eliminação. Aí elimina através da urina, tá? Bom, então a gente falou um pouco sobre o remover. Eu vou dar as dicas para vocês, como que vocês vão fazer isso, como que vocês vão remover, o que que vocês vão comer, o que vocês vão deixar de comer na parte nutricional. A gente vai ter os outros profissionais falando sobre outras coisas que vocês vão remover na parte emocional e tudo mais. Mas a gente vai fazer essa parte nutricional e eu vou passar tudo para vocês por escrito, tá? E o reparar? Reparar significa a gente pronto, a gente removeu o lixo. Lembra daquele terreno lá dos girassóis? Removemos o lixo, certo? E a gente removeu todo esse lixo do nosso organismo, do nosso terreno biológico. Se a gente, o nosso intestino, gente, ele absorve nutrientes que faz nosso corpo funcionar, ele produz hormônios. Se a gente desdobrasse ele todinho, ele dá o tamanho de uma quadra de tênis. Essa área toda é para absorção de nutrientes, é para produzir alguns hormônios, sintetizar algumas vitaminas, e além disso, o que ele faz também? Ele produz 90% da nossa serotonina, gente, que diminui a ansiedade, a compulsividade por alimento e tudo mais. Então, se você cuidar bem disso, até aquela compulsão alimentar que você acha que não tem jeito, pode ser solucionada também através da alimentação, tá? Então, se a única ferramenta que a gente tem é martelo, achamos que todo problema é prego. O conhecimento da fisiologia faz com que possamos reparar cada fase que estava com problema no nosso organismo, restaurando a nossa mucosa, o pH do nosso estômago, com ferramentas certas, né? Vocês sabendo quais alimentos certos para vocês fazerem cada coisa, cada etapa, nós conseguiríamos reparar tudo, melhorar a absorção, funcionamento do nosso organismo de uma forma completa e íntegra, né? Então, se esse aparelho digestivo ele ficar íntegro, você vai digerir melhor os alimentos. Aí, se digerindo melhor os alimentos, você vai absorver melhor. Absorvendo melhor,
vai para o seu organismo, vai melhorar o seu metabolismo. Tem gente que fala assim, ai, meu metabolismo é lento. Tá, mas por que seu metabolismo é lento? O que é metabolismo? Às vezes nem sabe o que é metabolismo. Né? Metabolismo é justamente a quebra desses alimentos, né? Proteína, de peptídeos, depois em aminoácidos, depois separar vitaminas, sais minerais. Tem todo um processo desse organismo para digerir esses alimentos. Se uma pessoa come só bolachinha de água e sal, só alimento industrializado, não tem nutriente, não tem proteína, vitamina, sais minerais para ele quebrar. Aí o nosso metabolismo, ele não trabalha direito. E isso vai deixando ele mais lento mesmo, porque ele não tem que fazer todo esse processo de quebrar proteína, vitaminas, sais minerais e tudo mais. Quando ele faz esse processo, ele gasta muita energia. Então, ele gasta caloria, valor calórico para poder fazer isso. E isso ajuda no seu emagrecimento. Quando você come um produto alimentício, quer dizer, uma coisa processada, industrializada, por não ter nutriente, é como se você ligasse uma máquina de lavar roupa direto no centrifugar. Né? Ela já vira glicose, açúcar na hora no sangue, dá aquele pico de insulina que eu falei para você, aí começa a diminuir músculo, aumenta a gordura abdominal, que é o que você não quer. A gente vai te ajudar a reparar tudo isso, reparar seu metabolismo, a tua parte fisiológica ali, a gente vai reparar toda essa parte, tá? Vamos lá. Mas como que a gente vai reparar? Primeiro, vamos lá, água de preferência alcalina, prebióticos, né? O que seria prebiótico? Prebiótico é o alimento para o micro-organismo ficar vivo lá dentro do seu intestino. Então, por exemplo, vamos supor que você come só alimento processado, industrializado, refrigerante, todas essas coisas. Que tipo de bactéria que você vai estar alimentando? Bactéria ruim, certo? Você vai estar alimentando bactéria do mal, né? A bactéria que vai causar doença em você, certo? Se você come bastante fruta, legume, verdura, né? O que você vai fazer? Você vai ter uma riqueza de bioflavonoides que, além de melhorar a parte mucosa, além de melhorar a parte imunológica, serve de alimento para os lactobacilos, para as bifidobactérias, que são as bactérias que vão te ajudar. Você vai melhorar a microbiota intestinal. A microbiota intestinal, o que é, gente? Microbiota é a quantidade de nutrientes, de bactérias que você tem no intestino. E se você tem uma microbiota saudável, você tem uma quantidade de lactobacilos, bifidobactérias, bactérias do bem em maior quantidade, certo? Não aquelas que te causam doença. Isso chama microbiota saudável. Agora, disbiose é quando você tem as bactérias do seu intestino estão em desequilíbrio, né? Tem mais bactérias do mal, aquelas que causam doença, do que as que causam saúde para vocês, que dão saúde, que vão promover saúde. Isso a gente chama de disbiose, tá? E o probiótico é o bichinho do bem, né? São os lactobacilos, as bifidobactérias, isso são os probióticos. Então, pré-biótico serve para alimentar um probiótico, tá? Desinfetar legumes, verduras, frutas com bicarbonato, vinagre, carnes brancas, peixes, exceto aqueles que eu falei para vocês, que é a tilápia e o salmão, tá? Frango, de preferência caipira, dê preferência para os alimentos mais menos processados, mais orgânicos, né? Carne de porco, de preferência orgânica, ovos, de preferência caipira, além de ser muito mais nutritivo, né? Então não tem um monte de hormônio, tá? E a gente tem que começar a reparar todo o nosso tecido digestivo, pH e tudo mais. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai reconstruir o terreno biológico saudável. Alimentos ricos em fibras, como legumes, folhosos, frutas, legumes. O óleo de coco, gente, o óleo de coco, ele melhora o microbioma e aumenta a energia. Nossa, certo? O ômega 3, ele ajuda a regular a inflamação e a proliferação epitelial. Pré-biótico, é aquilo que eu falei, né? Eles são aqueles lactobacilos do bem. Eles servem de alimento para os probióticos. Opa,
Desculpa, gente. O pré-biótico é o alimento para o probiótico, tá? O probiótico, que são os lactobacilos e bifidobactérias. Louro, noz moscadas, diminui a permeabilidade intestinal. Lembra? Hiperpermeabilidade é quando você separa aquelas vilosidadezinhas, tá? Própolis verde, ele é antifúngico, né? Então a gente já vai estar reparando. Ser grato, abraçar, né? Produz ocitocina. Então, a boca, o que a gente vai reparar na boca? Primeira coisa, gente, que é o mais importante, a gente não pode esquecer disso. Mastigar. Mastiga, 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 o quanto até o alimento desmanchar. Por que isso? Quanto mais você mastiga, mais você produz um muco. Esse muco, ele é bactericida, ele é fungicida, então ele já vai começar a matar algumas bactérias já da boca, que você acaba ingerindo através do alimento. Já, bactérias do mal, tá? Já vai eliminar alguns fungos a partir já da boca, a partir desse muco. Esse muco é muito importante para matar essas bactérias e já para até proteger o estômago, que você vai acabar engolindo esse muco, né? Esse muco também, através da saliva, você produz amilase, você produz algumas enzimas digestivas. A amilase já vai começar a digerir o amido, já vai quebrar o amido em partículas menores, glicose, maltose, galactose, certo? Aí você ingeriu esse alimento, o estômago, gente, a gente tem que reparar as mucosas dele, com aqueles óleos essenciais. Lembra que eu falei que o louro, por exemplo, que o orégano, tal. Lembra que eu estava falando sobre o aloe vera, principalmente, que ele vai ajudar a cicatrizar a parede, né? Se você tem uma lesãozinha, uma gastritezinha, ele já vai, ele cicatriza, ele vai ajudar a cicatrizar, tá? O intestino delgado, a gente pode reparar essa mucosa também, não só com aloe vera, que ele ajuda a melhorar o pH, restaurar o pH, né, de todo o tubo digestivo, como o própolis, ele ajuda também nesse processo de cicatrização, tá, gente? Quem tem síndrome do colo irritável, ele é interessante também, tá? Intestino grosso, reparar a mucosa do intestino grosso. Lembra das vilosidades? As vilosidades todas separadas. Quem vai refazer isso daqui, esse buraquinho que ficou? A glutamina é uma delas, tá, gente? A gente pode reparar essa mucosa com a glutamina, além dos polifenóis, né, que tem substância bioativa que é nos legumes, verduras, frutas, tal, que também vão auxiliar no processo através dos nutrientes que tem nele, tá? Pronto. O terreno está limpo, já está preparado para começar a recolocar recolocar o que falta, ácido e tudo mais. Falta reinocular, que vai colocar os lactobacilos, as bifidobactérias, e a gente vai mostrar para vocês como a gente vai fazer essa segunda fase. E falta, então, o terreno está limpo e preparado para recolocar o que falta e reinocular as bactérias benéficas, restaurando a sua saúde. Então, resumindo, a gente removeu todo o lixo, a gente está preparando a terra, reparamos a terra, tal, todo esse terreninho biológico, para agora a gente começar a colocar os bichos bons, para a gente começar a recolocar, né, o ácido do estômago, se estiver faltando, para deixar tudo bonitinho, para melhorando seu metabolismo. Vamos lá, gente. Vamos lá, que a gente está com toda a força aí, tá? Um beijo, vamos conquistar sua saúde e seu peso desejado, hein? Bora lá. Um abraço para todos vocês, até a próxima fase. Obrigada. Ali estão os meus contatos, tá, gente? Então, vocês que tendo alguma dúvida, tal, pode entrar em contato, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe muito vocês, e ele veio para a gente ter vida e vida em abundância. Então, vamos correr atrás disso, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.